pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Anderson Fumax. Com muito prazer, com muito orgulho, participo da segunda edição do Congresso Online Pensar Contábil. É o maior congresso online de contabilidade do Brasil, né? E a nossa trilha falando de controladoria, finanças, né, gestão corporativa, coordenada pelo professor Cérvulo. Então, com muito prazer, com muito orgulho, a gente vai participar desse congresso e o nosso assunto vai ser valuation aplicado, né? Mas o valuation é um assunto bem complexo, bem amplo, então eu vou delimitar aqui. Então, eu vou trazer aqui para a gente conversar, para falar um pouco sobre o fluxo de caixa descontado, né, que sem dúvida alguma é a metodologia mais utilizada para avaliar uma empresa. Né? Então, aqui, como o assunto é bem complexo, ele é bem grande, né? Então a gente está delimitando aqui para que a gente consiga passar uma mensagem clara para vocês. E, na verdade, eu escolhi para falar dos pontos de atenção do fluxo de caixa descontado, né, que, embora seja uma metodologia ou talvez a mais utilizada ou uma das mais utilizadas, é importante que o avaliador tenha a compreensão das variáveis que impactam nesse tipo de avaliação. Tá? Então a gente vai direto ao ponto aqui, tem muita coisa para falar, tem cerca aí de 50 slides, né? Então assim, nosso tempo é curto, então vou direto ao ponto. Vou deixar a tela mais limpa aqui para vocês, tá? E eu vou ficar com o rostinho aqui no rodapé do canto direito, beleza? Então vamos lá, galera. Então, ó, valuation aplicado, né? O nosso foco, fluxo de caixa descontado, pontos de atenção. Então, só mais uma vez me apresentando, meu nome é Anderson Fumax, tá? Para quem não me conhece, vou fazer uma breve apresentação minha aqui. Sou mestre em Ciências Contábeis pela FUCAP, a Faculdade do Espírito Santo. Sou especialista em FRS, Normas Internacionais de Contabilidade. Trabalho no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como perito contábil. Sou diretor de uma empresa de treinamento chamada F Treinamento Capacitação Profissional. Com muito orgulho, né, faço parte do Conselho de Normas Técnicas do Grupo Epicus, né, que tem o Cérvulo Mendonça como CIO. Né. Também, com muito orgulho, né, participo da Diretoria Vogal de Finanças e Perícias do IBF Rio. Faço consultoria na área de finanças e contabilidade em assuntos estratégicos. Tive a felicidade de escrever alguns livros, né? Os mais conhecidos são IFRS na Prática e Manual da Perícia Financeira, e atuo como docente no CRC do Rio de Janeiro, em diversos cursos de MBA e preparatórios para concursos públicos. E todas as minhas redes sociais, né, sejam elas profissionais ou pessoais, tem lá Anderson Fumax como o nome a ser pesquisado. Maravilha aqui, gente? Então vamos seguir o fluxo aqui. Bom, fazer uma breve contextualização, né, do nosso cenário atual, o que a gente vê atualmente, né, muitas empresas transacionando entre si, muitas aquisições, fusões, né, dissoluções societárias, né? Para quem está investindo em ações, né? O preço das ações acaba oscilando muito por diversos fatores, né? Diversos fatores econômicos, políticos, sociais. Tem a pandemia aí também que trouxe uma situação de muita complexidade, né? de muitas empresas, infelizmente, fechando seus negócios ou repensando o seu modelo de negócios. Então, por conta disso tudo, né, de mais outras variáveis que a gente vai explicar daqui a pouquinho, existe uma necessidade enorme de avaliar a empresa, né, por conta ou de uma oportunidade de negócio ou, infelizmente, por conta de uma dissolução societária. Enfim, seja por diversos motivos aqui que a gente vai falar, eu tenho a necessidade de avaliar empresas. Bom, então nesse contexto aqui a gente trabalha com valuation, né? Então valuation é um termo em inglês, né, que significa avaliar empresas. Então quando eu me refiro a valuation, estou me referindo à avaliação de empresas, né? Então o valuation representa um conjunto de técnicas utilizadas para determinar o valor de uma empresa ou de uma unidade de negócios, bem como o seu retorno potencial. Beleza? Então, ou seja, o valuation é um conjunto de técnicas, né, para determinar o valor de uma empresa ou de uma unidade de negócios, assim como o seu retorno potencial. Então, a pergunta-chave que se faz aqui, valor é igual a preço? Né? Então, a gente sabe que não. Preço, né, é o que eu desembolso. O valor é o quanto aquilo que eu paguei me agrega. Então, na verdade, eu estou querendo achar o valor, vou botar aqui, ó, é o valor da empresa. Ou seja, o preço
né, é o quanto eu desembolsei. Está aqui, ó, desembolso. Então, normalmente, eu espero que este valor supere o preço desembolsado. Né? Então, ou seja, se eu sou investidor, se eu quero comprar a ação de uma empresa, ou se eu quero comprar a empresa como um todo, se eu quero ter o controle de uma empresa, quando eu faço um desembolso, eu espero que esse desembolso seja menor do que o valor, né, que essa empresa tende a gerar para quem está comprando. Né? Então, o valor tem a questão do quanto aquilo agrega para você. Beleza? Tá? Então, o que se pretende aqui é achar o valor, né, de mercado. E não, o preço é a negociação, né, a transação financeira ou econômica naquele evento específico. Bom, então, em que situações, né, é possível utilizar o valuation? Né? Em abertura de capital, né, o famoso IPO, né, oportunidade de compra e venda de uma empresa, de uma carteira de clientes ou de uma linha de negócios, né? Porque não necessariamente eu vou comprar a empresa como um todo, eu posso comprar só uma parte dela. Né? Compra e venda de ações, né? Se eu simplesmente quero comprar ações, né, para rendimentos, né? Participações minoritárias, né? Em situações de combinação de negócios, fusão, cisão, incorporação de empresas, dissoluções societárias, né? Apuração de haveres, né? Partilhas de herdeiros, indicadores estratégicos. Olha que interessante, eu coloquei esses caras aqui, por quê? Porque existem alguns ativos intangíveis que a contabilidade ela não consegue captar, né? Porque a gente sabe que a contabilidade ela só capta ou só reconhece um ativo se ele atender os requisitos de um ativo, né? Ou seja, o recurso é controlado pela entidade, derivado de eventos passados, né? Do qual se espera que vai gerar um benefício econômico para a empresa. Então, por exemplo, o capital intelectual ele influencia no valor de uma empresa, mas eu não consigo reconhecer contabilmente. Né? A carteira de cliente influencia no valor de mercado de uma empresa, mas não é reconhecida pela contabilidade. Por quê? Porque eu não consigo reconhecer contabilmente, porque não atende aos requisitos de ativos. Mas numa transação, né, numa negociação a valor de mercado, é óbvio que esses itens vão ser levados em consideração. Então, em que momento os ativos intangíveis, né, agregam valor para a empresa? Né? Em que situações? Então, é uma forma também de utilização do valuation. Beleza aí, meus amigos? Ok? Bom, e alguns equívocos, né, que as pessoas acabam falando, né, sobre o valuation. Então, neste pouco tempo que a gente tem aqui, a gente vai tentar deixar claro aqui. O valuation só pode ser realizado por grandes empresas? Claro que não. Embora, né, os primeiros laudos de avaliação de empresas, né, foram relacionados a grandes empresas, a grandes negócios, valuation pode ser realizado por qualquer empresa. Obviamente, com as suas devidas adaptações, né? Porque se eu falo de uma pequena empresa média, que talvez não tenha ações, né? Eu preciso fazer algumas adaptações, mas o mais importante é que, para ser feito, as informações financeiras, contábeis, econômicas e patrimoniais precisam estar disponíveis. Então, ou seja, algumas empresas que, por acharem que são tributadas pelo Simples Nacional, não tem que fazer contabilidade, isso não faz sentido algum. Né? Então, se ela não tem informação, vai ser muito mais difícil realizar a avaliação dessa empresa. Eu, particularmente, já fiz alguns trabalhos de avaliação de empresa, que eu tive mais trabalho em empresas pequenas do que em empresas grandes, porque eu justamente tive dificuldade de achar as informações nas pequenas empresas. E em outras empresas, eu nem consegui fazer o trabalho de avaliação de empresa por falta de informação. Então, para não fazer um trabalho que não seja coerente, né, que não seja fidedigno, né, que não seja razoável, pelo menos, eu prefiro não fazer. Tá? Então, ou seja, dá para fazer sim, né, mas eu preciso das informações. Ok? Bom, quando eu faço a avaliação de uma empresa, eu estou buscando o valor verdadeiro de uma empresa, é uma busca objetiva pelo valor verdadeiro. Cara, todo laudo de valuation, né, toda avaliação de empresa, ela é tendenciosa. Tá? Por quê? Cara, obviamente, normalmente, né, eu tenho quem quer vender e quem quer comprar. Quem quer vender tende a supervalorizar. Quem quer comprar tende a subavaliar. Não é isso? Ou seja, mas isso é do negócio, isso é jogo, isso aí não há problema nenhum em relação a isso. A questão é, quais são as premissas envolvidas ali para quem está superavaliando ou subavaliando? Aí eu preciso chegar a um acordo, chegar a um consenso, né? Então a questão é,
toda avaliação de empresa ela é tendenciosa, né? Basta saber quanto em qual direção, né? Até o Alexandre Assaf, né, que é o cara famosíssimo aí na área da matemática financeira, ele fala que o valuation é um enredo, né? Ele é o resultado de um enredo. Então, da maneira que você conta o enredo, eu tenho um resultado. Né? Se eu te contar de uma outra maneira, vai ter um outro resultado. Então, quem quer vender vai contar esse enredo de uma forma, quem quer comprar vai, né, compor o enredo de uma outra forma. Beleza? Uma boa avaliação fornece uma estimativa precisa do valor? Então, obviamente, não. Não há avaliações precisas, né, numa avaliação de empresas, né, num valuation. Por quê? Porque normalmente parte de uma estimativa, né, com base em dados projetados. Né? Ou seja, eu tenho informações passadas e presentes? Tenho, mas normalmente eu quero avaliar o futuro. Né? Ou seja, então estou falando do valor presente, mas buscando projeções futuras. Então eu tento estimar, né, um valor com base em situações que ocorreram até o momento e que a princípio vão permanecer para o futuro. Né? Então, ou seja, não há uma estimativa precisa de valor. Existem metodologias com critérios técnicos que chegam a valores coerentes. Beleza? Ok? Outro equívoco, né? Quanto mais quantitativo for o modelo, melhor avaliação? Cara, isso aí também é algo complicado. Né? Por quê? Estatisticamente, quanto mais variáveis eu vier a colocar, mais riscos eu tenho naquele meu modelo matemático. Né? Então, ou seja, a compreensão de um modelo de avaliação de empresa é inversamente proporcional ao número de entradas necessárias, né, para o modelo. Né? Então, sugere-se que os modelos sejam mais simples. É claro que existem alguns modelos que vão precisar de mais variáveis para a determinação do valor de mercado, mas não é sair entupindo um monte de variável sem necessidade, até porque quanto mais variável, mais risco eu tenho daquele modelo não ser adequado, ou eles não se encaixarem, não conversarem com as demais variáveis. Beleza? Então são alguns equívocos aqui que a gente está colocando para a gente já entender, né, dos pontos de atenção que a gente quer comentar aqui com vocês. Bom, as metodologias mais utilizadas, né, são o método pela avaliação patrimonial, né, analisar patrimonialmente, né, a empresa e considerar aquilo como valor de mercado. O método pelo valor da bolsa, ou seja, avaliar por quanto as ações estão sendo negociadas, né, multiplicar pelo número de ações, né, eu chego lá ao seu possível valor. O método dos múltiplos, né, que faz uma comparação com empresas comparáveis. O método baseado no valor agregado pelo EVA e o método fluxo de caixa descontado, que é o sem dúvida o mais utilizado e é o nosso foco aqui, né? Porque a gente tem aí de 50 minutos a 1 hora, então eu vou focar no fluxo de caixa descontado. Beleza aí, meus amigos? Tranquilo? Bom, e no que consiste esse método, né? Eu avalio uma empresa pelas expectativas de geração de caixa no futuro. Então, olha que interessante. Eu estou avaliando hoje uma empresa pelo potencial que ela tem de gerar caixa no futuro. Como eu preciso trazer a valor presente, né, essas expectativas, essas estimativas, eu desconto por uma taxa de atratividade, né, que reflete tanto o custo de capital da empresa quanto o risco associado àquele investimento. Né? Ou seja, então eu vou descontar esses fluxos a valor presente. Né? Normalmente isso é o custo de capital, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, o fluxo de caixa descontado ele acaba sendo a principal metodologia aplicada para valuation. Por quê? Porque esta metodologia consegue captar a maioria, vou botar aqui, ó, maioria das variáveis importantes que afetam o valor de um negócio no tempo. E, ressalto, ainda assim não é livre de erro. Por quê? Porque são estimativas, são projeções. Beleza aí, gente? Ok? Show de bola? Bom, então, metodologia do cálculo do fluxo de caixa descontado, né? Tentei ser bem simples aqui, bem objetivo, tá? A gente oferece cursos, né, dessa área, né, com 8, 16, 24 horas, né, mas a gente está tentando aqui otimizar o nosso tempo. Né? Ou seja, metodologia de cálculo, estimativa do fluxo de caixa operacional. Então, ressalto, o fluxo de caixa descontado ele parte da premissa que a empresa tem que gerar caixa através das suas operações. Né? Vou projetar esse fluxo de caixa, então o horizonte de projeção. Então, vou ter dois momentos. A projeção explícita, que são
os anos que eu consigo projetar com mais clareza e os anos que eu não consigo, que eu chamo de valor residual. A gente vai falar sobre isso. A taxa de crescimento, né? A taxa de crescimento prevista ou esperada pela empresa, então um componente muito importante aqui. E a determinação da taxa de desconto justamente para trazer esses fluxos projetados a valor presente. Beleza? Então são as principais variáveis, né, a serem aplicadas aqui. E uma vez eu achando essas variáveis e estimando esse fluxo de caixa, trazendo valor presente e tudo mais, né, como é que eu acho o valor de mercado da empresa? Né? Eu vou pegar o valor presente dos fluxos de caixa operacionais previsíveis, né, mais o valor presente do valor residual, né, que é o tempo que eu não consigo prever, né, que a gente vai trabalhar com a perpetuidade. A soma desses dois vai ser o meu valor operacional, que alguns chamam de valor econômico da empresa, né, mais as disponibilidades que a empresa tem hoje, menos os passivos financeiros. Né? Então aqui eu chego ao valor de mercado. Então olha que interessante, eu estou projetando fluxos futuros, trago o valor presente, mas obviamente a empresa tem disponibilidades hoje. Então eu somo essa disponibilidade de hoje e diminuo os passivos financeiros que ela tem. Chega ao seu valor de mercado. Né? Se for uma empresa que tem ações em bolsa, divido pelo número de ações, chega ao preço da ação, comparo aí com o mercado, né? Comparo com a bolsa de valores, ver se está coerente ou não. Beleza aí? Show de bola? Fluxo de caixa operacional. Né? Então, eu posso dividir o fluxo de caixa operacional em dois momentos. Né? O mais utilizado aqui é o fluxo de caixa livre. Justamente eu estimo o fluxo de caixa das operações da empresa. Não analiso o fluxo de caixa de investimento, não analiso o fluxo de caixa de financiamento, né? Então, ou seja, antes da dívida. Então, ou seja, por que é livre? Porque é livre para remunerar tanto capital próprio quanto capital de terceiros. Então, ou seja, é o fluxo de caixa decorrente apenas da atividade operacional. Né? Então, não envolve, por exemplo, receitas financeiras, despesas financeiras. Posteriormente, eu posso achar o fluxo de caixa dos acionistas, né? Que é o valor residual após pagar as dívidas, né? Ou seja o juros, seja o principal. Então, ele é livre para remuneração do capital próprio. Então, ou seja, para o acionista, é importante o livre? Mas ele quer saber mais do acionista aqui. Né? Mas o mais utilizado é o fluxo de caixa livre, porque eu estou falando da empresa como um todo, da operação da empresa. Aqui eu apenas estou restringindo, né, a parte que cabe aos acionistas. Tá? Então vamos lá. Como é que eu acho o fluxo de caixa livre? Né? Eu posso partir de uma DRE, não tem problema nenhum, só que eu preciso adaptar para um fluxo de caixa. Eu tenho minhas vendas brutas, menos meus impostos sobre as vendas, chego às minhas vendas líquidas, menos meus custos de vendas, igual resultado bruto, menos as despesas operacionais, chego ao resultado operacional antes do IR. Aqui algumas considerações, tá? Por exemplo, se tiver depreciação aqui ou aqui, num primeiro momento eu levo em consideração. Por quê? Embora elas não geram desembolsos para a empresa, né, elas diminuem a base de cálculo do imposto de renda, porque depois elas vão voltar aqui, tá? Beleza? Então, reparem aqui, ó, que eu não levo em consideração as minhas despesas financeiras. Então, resultado operacional antes do IR. Então, IR sobre operações, eu tenho resultado operacional após o IR, né, que muitos chamam de NOPAT. Tá? Só que aí eu preciso fazer alguns ajustes. Por exemplo, as depreciações, amortizações, despesas não desembolsáveis que poderiam estar aqui vão voltar, porque eu estou falando de fluxo de caixa. Ou seja, são despesas ou custos que não geram desembolso, então vão voltar. Né? Aí eu preciso analisar se a empresa tem necessidade de capital de giro. O que seria isso? Cara, se a empresa leva, vou botar aqui, ó, mais tempo para receber seu recurso do que para pagar os seus fornecedores, ela vai precisar de capital de giro. Então, por exemplo, vamos imaginar que ela tem aqui 45 dias entre prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento. E ela tem que pagar em 40. Cara, então meu ciclo financeiro é negativo aqui, né? Ou é desfavorável em 5 dias. Então ela precisa de capital de giro. Então, se ela precisar, ela vai precisar colocar caixa, né, da empresa para bancar essa operação. Então, vai impactar seu fluxo de caixa. Se for o contrário, vai ter esse excesso de caixa, vai entrar positivo aqui. Tá? E se houver aquisição, né, de imobilizados, intangíveis, né, ou seja, investimentos, vai diminuir o caixa. Se houver venda desses caras, vai haver aumento. Então, repara que eu estou comparando ou adaptando uma DRE para um fluxo de caixa. Aí eu chego aqui o meu fluxo de caixa livre.
Beleza? Tá? E o fluxo de caixa dos acionistas? Parte do fluxo de caixa livre, né? Mas aí eu estou pagando agora a terceiros, né? Tanto juros quanto principal. Se houver novos financiamentos, vai entrar, obviamente. E aqui uma novidade, né? Benefício fiscal. Ué, então você tirou isso? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Por quê? Vamos voltar aqui. Como aqui eu não coloco a despesa financeira, e se na DRE tivesse, o meu lucro tributável seria menor, eu vou ter um lucro tributável menor porque eu tenho despesa financeira. Como eu retiro a despesa financeira daqui do fluxo de caixa livre, eu tenho um IR maior. Então, essa não saída de caixa, ou poupar caixa, né, por ter mais despesas financeiras e pagar menos tributos sobre a renda, vai me gerar uma entrada de caixa indireta aqui. Tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho quando eu mostrar para vocês. Então, eu vou ter o fluxo de caixa do acionista. Claro e evidente, né, que esse benefício fiscal, né, se dará quando a empresa é optante pelo lucro real. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo. Então, vou partir de uma DRE. Ó, receitas, 1.200.000, imposto sobre as vendas de 200 mil, custos de 500, despesas operacionais, né, já incluindo a depreciação de 300 mil, a depreciação sozinha é de 50, né? Despesas financeiras de 100. Né? Então, repare que aqui na DRE eu tenho a despesa financeira. Né? Ó, na DRE, ó, eu preciso achar o estado econômico. Né? Então, quando eu pego as minhas receitas e diminuo das despesas, incluindo a despesa financeira, eu tenho um lucro de 100. Hipoteticamente, que meu imposto de renda foi 30%, 30% sobre 100, 30. 100 menos 30, 70. Então, esse é o meu lucro na DRE. Para montar o fluxo de caixa livre, eu preciso de mais outros dados. Eu tenho uma necessidade de capital de giro de 20 mil reais, preciso botar 20 mil reais no meu caixa e acabei investindo, né, durante um período ou outro mais 40 mil reais com bens de capital. Então, é saída de caixa também. Então, vamos lá. Fluxo de caixa livre, então, vendas, menos imposto sobre as vendas, vendas líquidas, menos custo de vendas, menos, né, aí vai dar o resultado bruto, menos despesas operacionais, contando com a depreciação no primeiro momento. Aí repare que eu não tenho a despesa financeira. Então, meu resultado operacional vai ser de 200. Na DRE, era de quanto? De 100, porque eu tinha despesa financeira. Então, o IR sobre operações, 60 mil, né? Que é 30% e 200. 200 menos 60, 140. Volto com a depreciação, porque depreciação, embora diminua a minha base de cálculo de imposto de renda, não é desembolsável. Então, 140 mais 50, 190. E eu tenho necessidade de capital de giro de 20, botei dinheiro na minha empresa para bancar minha operação e precisei pagar 40 mil reais aí para mais investimentos. Então, 190 menos 60, 130 mil reais. Então, aonde está o benefício fiscal? Foi justamente nesses 30 mil aqui, ó. Com a despesa financeira, eu só pago 30. Se eu não tivesse despesa financeira, eu pagaria 60. Então, isso vai ser importante quando nós formos trabalhar com o custo de capital de terceiros. A gente vai precisar levar em consideração esse benefício fiscal. Beleza? Ok? Fluxo de caixa dos acionistas, ó. Fluxo de caixa livre de 130, né? Menos 100 mil reais de juros, que são as despesas financeiras. Hipoteticamente, se ela pagou aqui 400 mil do principal, né? Hipoteticamente, se ela pegou mais financiamentos, 380 positivo, e o benefício fiscal de 30 mil, que é a diferença entre o IR da DRE e o IR do fluxo de caixa, né? Livre. Né? Então, vou ter aqui 130 com 380, 510, mais 30, 540, menos 500, 400 mil reais. Então, a empresa livre ela tem 130, para o acionista 40. Então, são essas as formas de demonstrar o fluxo de caixa, né, para fins de avaliação de empresa. Obviamente, bem objetivo aqui, né, bem resumido aqui, porque se vocês forem comprar um livro de finanças, né, de valuation, a linguagem é bem mais rebuscada, né? Então a gente tentou trazer um ar de simplicidade aqui para vocês. Bom, beleza, montei o fluxo, agora eu vou começar a projetar para quantos anos eu consigo. Né? O Brasil é um país de muita insegurança jurídica, né? Então dificilmente você consegue fazer projeções muito longas, né? Em solos brasileiros, né? Mas eu preciso projetar, né, durante alguns anos, né, esse fluxo de caixa. Então, o que acontece? Um projeto tem vida útil definida, mas uma empresa não. A princípio, parte do princípio que ela vai continuar em operação. Né? Ou seja, então, na verdade, eu preciso analisar até
que ponto eu consigo projetar esse fluxo de caixa. Então, por exemplo, é impossível projetar para 100 anos. Então, normalmente no valuation, o normal, né, é a projeção ser de 5 anos, 10 anos, que é o período previsível, né, período previsível. E após esse período de projeção, calcula-se o valor residual, né, que é o período não previsível, né, o período que eu não consigo prever mais. Então, ou seja, na parte previsível, né, obviamente leva em consideração o quê? Variáveis como resultados anteriores, né, análise do cenário econômico, cenário político, concorrência, né, o meu segmento, tecnologia que eu tenho disponível para avançar, né, no meu fluxo de caixa, né, o perfil dos meus consumidores, tudo isso leva em consideração na projeção desse fluxo de caixa, né? Então, eu acabo separando esse horizonte de projeção em dois momentos. A primeira parte, que é o período previsível, né, que aí eu faço de 5, 10 anos, né, se for o caso. E a segunda parte é o valor residual, que é o período que já ultrapassa esse período, né, que eu não consigo mais projetar ali com coerência. Então, eu preciso trabalhar com a perpetuidade. Tá? Então, o valor residual ele é calculado em função do pressuposto implícito de que a empresa pretende continuar suas operações para sempre, né? O que parece ser razoável, né? Ou seja, ninguém, ou pelo menos em sã consciência, vai abrir uma empresa pensando em fechá-la daqui a 6 meses. Então, eu parto do princípio que ela vai continuar de forma infinita, né? Então, ou seja, esses fluxos de caixa não cobertos, né, pelo esse período de projeção explícita, devem ser quantificados através da perpetuidade. Então, a perpetuidade é uma forma matemática de criar, né, informações sobre um dado infinito. Isso é muito utilizado em cálculos de previdência privada, né, cálculos atuariais, é muito feito em relação a isso. Então, ou seja, normalmente, né, a taxa de desconto usada para descontar os fluxos de caixa ao seu valor presente deve ser aquela que melhor reflita o custo de oportunidade e os riscos, né, daquele negócio. Beleza? Então vamos lá. Então, o valor da perpetuidade geralmente é estimado com base no fluxo de caixa livre do último período de projeção explícita, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá 5 anos de projeção, ou se eu tenho 10 anos de projeção, eu vou pegar o último ano, que parece ser o ano mais próximo, né, do início da perpetuidade, né? Parece ser óbvio isso, né? Ou seja, se eu tenho 10 anos de projeção explícita, né? Ou seja, então o 10º ano parece ser o mais próximo do cálculo da perpetuidade, né? E acaba incrementando aí por uma taxa de crescimento esperada, né? Que a gente vai falar também um pouco sobre isso. Sendo representado por fluxo de caixa do último ano de projeção, né, vezes 1 mais G, ou seja, aplicando mais um período de crescimento, né, se houver, dividido por I menos G, que é a taxa de desconto menos a taxa de crescimento. Então, ou seja, eu vou ter um valor residual considerando o fluxo de caixa do último período de projeção, crescendo mais uma taxa, e esse valor que eu cresci trazendo valores perpétuos até que seja igual a zeros, porque eu vou ter que trazer esse cara a valor presente em algum momento, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que ficaria essa brincadeira aqui. Bom, então algo muito importante, né? O que acontece? Por conta do valor residual ser normalmente um valor muito alto, né? Então a taxa de crescimento, né, acaba influenciando fortemente no valor da perpetuidade, né? E obviamente no valor da empresa. Tem setores que 90% do valor total da empresa está expresso na perpetuidade. Então, é uma variável que deve ser tratada com muita cautela, né? Ou seja, se eu só consigo projetar 2 anos, né, cara, a minha perpetuidade vai ser tipo 80% do valor da empresa, né, ou 90%, dependendo. Né? Então, seja muita cautela na hora de projetar essa perpetuidade com a taxa de crescimento, para não ser nada fora, né, da realidade. Professor, mas cara, é estimativa, ok, mas com coerência, né, com dados técnicos, né, com premissas razoáveis. Né? Então, exemplo, segue os fluxos de caixa esperados para uma empresa até o 10º ano. Os valores estão em milhões, né? Então, aqui eu tenho do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, a 10º. Né? Então, quando eu trago todos os fluxos para valor presente, a uma taxa de desconto de 14,18%, eu tenho um valor presente de R$19.241.000. Né? Então, é o valor presente, né, do período, vou botar aqui, ó, do período
explícito, que são de 10 anos. Beleza? Então, o último ano de projeção é 6.547. Esse cara que eu vou usar aqui para calcular a perpetuidade. Né? Então, vamos lá. Considerando uma taxa de crescimento esperada de 2% ao ano, a perpetuidade será, então, o último fluxo, aplico um período de crescimento, divido pela diferença do custo de capital pela taxa de crescimento, vai dar 54.827,09. Aí, algo a ser considerado. Esse cara aqui não está no período 0. Ele está no período, a partir do período 10. Né? Do 10 eu apliquei a perpetuidade. Né? Então, eu tenho que trazer esse cara agora aqui para o período 0, que é o valor presente. Então, eu vou pegar a perpetuidade, vou aplicar aqui a taxa de desconto, né, para 10 períodos, vou achar, né, o valor presente da perpetuidade. Então, né, o valor presente dos fluxos de caixa operacionais da empresa, já contando a perpetuidade, vai ser quem? Aqueles 19.241.000 no período explícito, mais o valor presente, né, da perpetuidade de 14.558. Então, o valor de mercado operacional da empresa, 33.800.000 reais aproximadamente. Ainda não absorvi a disponibilidade dos passivos financeiros, mas é o valor econômico da empresa até esse momento aqui. Beleza? Show de bola? Taxa de crescimento. Então, um item muito importante, variável muito importante que impacta bastante no valor de mercado de uma empresa. Então, ou seja, a taxa de crescimento esperada dos fluxos de caixa normalmente, né, são obtidas através da série histórica, né, ou seja, a empresa já tem um know-how, já tem um enredo, né, de muitos anos, né, então ela pode utilizar esse enredo para projetar mais para frente, né, bem como de projeções futuras, ou seja, às vezes aquele enredo já não é mais real, né, ou seja, o meu negócio ele muda tanto que o passado já não serve mais, então eu posso fazer por conta de projeções futuras. Mas a empresa também pode fazer um cálculo interno, né, da sua taxa de crescimento, que é com qual cálculo, né? Ela vai, se ela tiver esse controle, né, o percentual de reinvestimento dos fluxos de caixa, ou seja, ela teve um fluxo de caixa X, reinvestiu tanto, né? Qual é o retorno desse reinvestimento, né? Então, se ela conseguir medir essas duas informações, taxa de reinvestimento vezes retorno desse investimento, eu tenho a taxa de crescimento daquele período. Então, por exemplo, se a empresa reinveste 20% dos seus fluxos de caixa e esse reinvestimento gera um retorno de 10%, ela cresceu 2% naquele período. Beleza? Tem um cálculo aí, mas muitas empresas não conseguem, infelizmente, ter esse controle, né? Bom, crescimento nominal ou real, né? Então, quando eu falo de crescimento, eu estou falando de crescimento real ou nominal. Então, o crescimento nominal não considera a inflação, né? Então, é fundamental que a empresa, se for fazer um cálculo, considerando um crescimento adequado, precisa descontar, né, a inflação, né, durante esse período de projeção. Então, exemplo, né? E o crescimento real é justamente dividir, né, o crescimento nominal pela inflação do período. Então, por exemplo, vamos imaginar que a empresa estima faturar em X2 11 milhões e meio e faturou em X1 10 milhões. Se eu fosse dividir apenas um pelo outro aqui, eu teria um crescimento de 15%. Mas se eu tenho uma inflação aqui de 10% no período, eu vou dividir 1,15 por 1,10, depois diminuo de 1, vai dar 4,55. Então, para fins de crescimento, essa é a taxa a ser aplicada. Beleza? Porque eu preciso ser coerente, preciso ser objetivo, né, e transparente aqui nas minhas informações. Beleza aí, gente? Show de bola? Agora, outra coisa importante em relação a crescimento. Cara, o crescimento também ele é medido de acordo com o estágio que a empresa se encontra. Por quê? Empresas mais maduras dificilmente vão crescer 20%, 30% ao ano. Né? Agora, empresas que são novas, né? Empresas jovens, startups, tendem a crescer de uma forma extraordinária nos primeiros anos. Por quê? Se ela lucrava ou faturava 10 mil, passou a faturar 20 mil, não é nada, né? 10 mil reais, mas são 100%. Né, de aumento. Então, seja, qualquer valorzinho gera um aumento percentual muito grande. Então, na hora de fazer essa projeção, a empresa precisa se colocar no local onde ela se encontra. Ou seja, crescimento extraordinário, estágio 1.
empresas jovens, então tendem a crescer muito nos primeiros anos. Crescimento transacional, então é um período de migração, né, desse crescimento extraordinário para uma certa estabilidade, né? E a estabilidade, que é o estágio 3, é um crescimento linear e constante, né? Normalmente ele é similar à economia local, então, ou seja, ele cresce pouco, mas cresce constante, né? Então as grandes empresas normalmente tendem a ter, de muitos anos, né, tendem a ter esse crescimento linear e constante, né, conforme a economia vai crescendo. Claro que existem algumas particularidades, né? Por exemplo, pandemia, né? Pandemia fez muita gente perder dinheiro, né, e ganhar dinheiro de uma forma que nunca aconteceu, né? Mas houve essa exceção, né, essa excepcionalidade aí. Beleza? Bom, aí algo importante, né? Existem empresas, né, em que o comportamento de crescimento é volátil. Tem empresa que cresce muito num ano, depois desce muito, depois cresce de novo, cresce, aí depois diminui de novo, né? Então, nesses casos aqui, recomenda-se uma alternativa secundária, né? Então, fazendo aqui uma série histórica e aplicando uma tendência, né? Uma linha de tendência. Então, por exemplo, ó, tem empresa aqui, ó, que cresce, desce, desce, cresce, desce, desce, cresce, desce. Então, ou seja, então eu vou criar aqui uma linha de tendência para fazer essa projeção de avaliação de empresa. Beleza? Ok? Taxa de desconto. Meus amigos, talvez a variável mais sensível, né? Por quê? Porque como eu trabalho com fluxo de caixa, trazendo esses fluxos futuros a valor presente, né, eu preciso utilizar uma taxa. E que taxa é essa? Da onde a empresa arruma essa taxa, né? Normalmente, essa taxa é o custo médio ponderado de capital, né? Aqui no Brasil, CMPC, lá fora, WACC ou WACC. Ou seja, o que representa esse custo médio ponderado de capital? É a remuneração que a empresa faz aos seus provedores de capital. Ou seja, o custo de capital para a empresa é a remuneração que ela faz para terceiros e para investidores e acionistas. Se ela busca recursos com terceiros, a remuneração que ela faz a terceiros é custo para ela. Se ela busca recursos com investidores, a remuneração que ela faz a investidores é custo para ela. Então, ponderar esse custo passa a ser algo fundamental para a empresa e para aplicar numa taxa de desconto. Beleza? Tá? Normalmente, esse WACC representado por uma expressão matemática que assusta alguns, né? Mas não tem nada de muito absurdo aqui. Aqui é o seguinte, ó, o WACC, ele é... Vamos lá, deixa eu falar com vocês aqui, vou traduzindo, tá? O KD é o custo da dívida antes do IR. O quanto eu vou remunerar capital de terceiros antes, né, do benefício fiscal, se houver. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, quanto eu pago em média para terceiros e analiso qual é a participação desses terceiros em relação aos meus recursos totais. Né? Ou seja, quem é V aqui? V são as dívidas com terceiros, mas que são as dívidas com os investidores. Então, esse V são os recursos totais da empresa. Ó. Recursos totais. Então, eu quero saber qual é a percentual de participação de capital de terceiros em relação ao total. Aí eu multiplico por esse custo. Beleza? Se houver o benefício fiscal, vai ficar aqui fora, 1 menos T. Vou retirar esse fator que me beneficia. Mas o custo de capital próprio, que é a remuneração que a empresa faz para os investidores, né? E multiplico pelo percentual de participação do capital próprio em relação aos recursos totais. Então, por isso que eu falo que é a ponderação. Beleza? Ok? Capital de terceiros, basicamente, é o seguinte, cara, o quanto eu pago para os bancos, né, ou para quem forneceu recursos para a empresa que não são os investidores ou os acionistas. Então, qual é esse custo? Né? Então, ou seja, eu vou pegar esse KD, que é o custo líquido da dívida, e multiplicar por 1 menos T. Quem é T? É a alíquota do imposto de renda, é o benefício fiscal que eu tenho por ter a despesa financeira. Então, como eu pago menos imposto de renda por ter a despesa financeira, eu vou diminuir, né, esse fator do meu custo. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar uma empresa que busca um empréstimo de 300 mil reais, né, e paga juros de 24 mil. Então, se eu pegar 24 mil por 300, vai dar 8%. Então, esse cara é o custo bruto. Mas como esses 24 mil são despesas financeiras que vão diminuir meu IR a pagar, né, eu preciso utilizar esses 24 mil para diminuir o meu custo de capital. Então, eu vou pegar 8%, multiplicar por 1 menos 0,34.
Porque esse valor vai diminuir minha base tributável, eu vou pagar menos 34% sobre 24%. Né? Então, na verdade, meu custo líquido é 5,28. Então, é esse cara aqui que vai entrar para o meu cálculo do custo médio ponderado de capital. Beleza? Bom, e algo importante, né? Quem entra nesse capital de terceiros? Somente passivos financeiros, né? Somente passivos que tenham aí, que a gente chama de passivos onerosos, né? Que tem algum custo financeiro. E, obviamente, o benefício fiscal, né, é obtido, né, normalmente pelas empresas que tributam pelo lucro real, porque elas, de fato, né, acabam deduzindo a despesa financeira para fins de imposto de renda. Por exemplo, a empresa de Simples Nacional não teria essa dedutibilidade. Beleza? E o custo de capital próprio, né, é conhecido também como CAE, justamente o custo da empresa para remunerar, né, o capital que foi fornecido pelos investidores, os acionistas da empresa. Né? As empresas de capital aberto utilizam a metodologia KPM, né, que é o Capital Set Price Model, né, para poder remunerar ou para poder mensurar o custo de capital próprio. Então, como é que essa metodologia ela é aplicada? Né? Mais uma expressão aí que pode parecer bizarra para muitos, né? Mas é simples de se entender. Então, esse CAE é o seguinte, quando eu falo de uma empresa de capital aberto, obviamente, eu estou falando de um investimento com riscos, né? Ações, né? Então, o que acontece? Esse RF aqui é o retorno, é o risco zero. Né? Qual seria um investimento de risco zero? Então, eu quero risco zero mais alguma coisa. Né? Que se ele me desse só risco zero, eu ficava no risco zero, não ficava no mercado de ações. Então, eu quero risco zero mais um adicional. Então, vamos lá. Quando eu entro no mercado de ações, essas ações estão dentro de um portfólio, né? De uma carteira de ações. Qual é o retorno médio, né? Daquela carteira de ações, daquele segmento que minha ação está vinculada? Então, eu tenho aqui o RM, que é justamente o retorno do mercado, retorno médio. Só que aí, o retorno médio menos o risco zero, eu chamo de prêmio por risco de mercado. Então, ou seja, quanto eu ganho a mais, né, do risco zero para estar naquele mercado. Então, esse é o prêmio de risco de mercado. Só que acontece, esse prêmio de risco de mercado envolve várias ações. Só que eu tenho a minha ação específica. Então, quem mede a correlação da minha ação específica com o mercado é o coeficiente beta. Então, ou seja, eu vou pegar esse prêmio de risco e vou multiplicar por esse beta. Então, as empresas de capital aberto precisam divulgar esse beta. Mas a gente pode calcular isso. Tá? Vou mostrar. Aliás, não vou conseguir mostrar aqui, mas basicamente com a cotação, né, das ações nos últimos meses. Né? Ou seja, a variação da cotação das ações nos últimos meses. Né? Sugere-se aí pelo menos 6 meses a 1 ano, né? Para não ter situações específicas que afetem. Então, basicamente, esse beta é justamente o quanto a minha ação variou, né, durante determinado período. Né? Ou seja, ela pode estar oscilando de acordo com o mercado, mais do que o mercado ou menos do que o mercado. Né? Então, tem esse beta aqui, né, que aí nos cursos que a gente faz, a gente explica com mais calma, explica como calcular e tudo mais. Tá? Bom, então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Seguem dados de uma empresa de capital aberto. Taxa livre de risco, 5%. Então, se eu tivesse que ficar em casa, ganharia 5%. Mas resolvi investir numa empresa com capital aberto, com ações. Então, retorno do mercado, 12%. Então, qual é o prêmio de risco? 12 menos 5 vai dar 7. 7 é o risco ou retorno do mercado. Só que a minha empresa tem um beta de 1,2. A correlação dela com o mercado é 1,2. Então, na verdade, essa ação aqui, 8,40. Mais 5, 13,40. Então, 13,40 seria o custo próprio, né, de capital próprio da empresa. Então, repare o seguinte, né, eu acho o capital de terceiros, e depois acho o capital próprio. E depois pondero em relação ao seu percentual de participação em relação aos recursos totais da empresa. Beleza? Agora, acharam que eu não ia falar sobre isso, né? Empresa de capital fechado, né? Qual é o problema da empresa de capital fechado? Eu posso fazer um valuation? Claro que eu posso. A questão é o seguinte, ela não tem beta. Por quê? Porque ela não tem dados históricos, né? Nesse sentido aqui que nós passamos aqui. Eu não tenho informações diárias, né, de uma empresa de capital fechado, porque ela não tem essa obrigação. Né? Então, ou seja, qual é a lógica aqui? Bom, eu tenho várias possibilidades de calcular,
né, esse beta, né? Empresas comparáveis, dados contábeis, né? Fatores fundamentais, regressão múltipla, enfim, eu tenho várias possibilidades. O que o mercado normalmente faz, né, é fazer um beta desalavancado. Eu crio um beta desalavancado partindo de empresas comparáveis. Por quê? O beta, de certa forma, esse risco da empresa sofre grande influência por conta do tamanho da sua alavancagem, ou seja, alavancagem financeira, utilização de capital de terceiros. Então, ao remover o fator financeiro deste cálculo, eu teria um beta somente do segmento específico da empresa, sem considerar a particularidade da alavancagem financeira. Né? E a gente sabe que as empresas de capital fechado têm mais dificuldade do que a empresa de capital aberto. Então, tende-se a empresa de capital fechado ter um beta maior, né, do que a empresa de capital aberto, se fosse calcular com base nessa analogia. Né? Então, qual é a lógica aqui? Qual é a expressão a ser utilizada? Beta desalavancado. É o beta alavancado com alavancagem financeira dividido por 1 mais. Aí eu vou ter que ver a relação, né, de dívidas, né, patrimônio líquido da empresa, né, vezes, né, se houver o benefício fiscal, retirar a alíquota do imposto de renda. Então, eu vou desalavancar, vou retirar esse efeito da alavancagem. Beleza? Então, imaginando aqui que eu tenho uma empresa A de capital fechado, preciso calcular o beta para esta empresa. Então, eu levanto 6 empresas comparáveis no mercado acionário com seus respectivos betas. Então, repare que as 6 são empresas abertas, que têm os seus betas, mas eu estou desalavancando. Eu estou analisando aqui, ó, o fator de alavancagem de cada uma. Né? Então, eu faço uma média dos betas, do grau de alavancagem financeira média, e calculo aqui a média do beta desalavancado. Ao calcular o beta desalavancado, sem a influência do fator de capital de terceiros, o que eu vou fazer? Vou pegar agora aqui, né, vou incluir o meu índice de relação de alavancagem financeira, que é 68%, que é um pouquinho, né, maior do que a média. Então, como é que eu vou alavancar de novo? Vou pegar 1 mais o meu índice, né, de relação de capital de terceiros e capital próprio, vezes 1 menos T, se for o caso aqui, né, se eu tiver o desconto do imposto de renda, vezes o beta desalavancado. Então, eu tenho 1 mais 0,68, vezes 1 menos 0,34, vezes 0,72, que é quem aqui? Ó? Justamente a média do beta desalavancado. Então, eu chego a um beta da empresa de 1,04, a empresa de capital fechado tem um beta equivalente a 1,04. Então, é uma outra forma, né, de a gente encontrar o beta de uma empresa de capital fechado. Então, é uma das alternativas. Né? Muitas empresas acabam fazendo desta forma. Beleza? Caramba, você está falando rápido, né? Pois é, já são 50 minutos de apresentação praticamente aqui, né? A gente tem aqui no máximo, estourando aqui 1 hora, né? Então, eu tô andando rápido mesmo. Se for o caso, pode botar aí numa velocidade menor aí para escutar. Beleza? Então, vou dar um exemplo prático aqui para a gente finalizar. Vamos imaginar que eu tenha estimado o fluxo de caixa de uma empresa para 4 anos, né? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Né? Então, aqui tem os fluxos de caixa livre. Né? Aí, informações adicionais, né? Tudo em milhões, né? Se fossem valores. Né? Tudo aqui está em milhões. A disponibilidade da empresa, 125 milhões de reais. Estrutura de capital, capital de terceiros, capital próprio. Então, repare aqui que desse total de recursos, 35% vai para capital de terceiros e aproximadamente 65% é capital próprio. O custo médio das dívidas com terceiros, 20% ao ano. Né? Ela paga, em média, 20% ao ano de despesas financeiras. Uma alíquota de imposto de renda, 34%. Então, o custo de capital de terceiros líquido, 20% vezes 1 menos 0,34, 13,20. Então, 13,20 é o custo líquido de capital de terceiros. Taxa livre de risco, 5%. É uma empresa de capital aberto, né? Retorno esperado do mercado, 10%. Beta da ação, 1,3%. Então, ou seja, 5% mais o prêmio de mercado, que é 5 também, né? Então, 5 vezes 1,3, 6,5. 6,5 mais 5, 11,50. Então, ou seja, eu tenho aqui capital de terceiros, capital próprio e o percentual de participação dos dois em relação aos recursos totais. Então, eu tenho aqui o custo médio ponderado de capital, 12,10, que eu vou utilizar como taxa de desconto. Então, lembrando, vou pegar esses fluxos livres aqui, vou trazer valor presente, a taxa de 12,10, né? Então, vou achar
os valores presentes dos fluxos de caixa, vou somá-los. Então, eu tenho o valor presente dos fluxos estimados do período explícito, né, que foram 5 anos. Então, considerando que a empresa permanecerá em continuidade após 2024, estima-se uma taxa de crescimento de 6% ao ano. Então, vou pegar esse último fluxo aqui, ó, 264,95, vou aplicar uma taxa de crescimento de um período, dividindo pela diferença aqui, né, da taxa de desconto com a taxa de crescimento. Seria esse cálculo aqui, ó, 264,95 vezes 1,06 dividido por 0,1210 menos 0,06. Então, vai me dar aqui, ó, uma perpetuidade de 4 bilhões, né, que está tudo em milhões, né, 604 milhões de reais. Trago a valor presente durante 5 períodos, né, eu projetei 5 períodos de projeção, valor presente da perpetuidade, 2 bilhões 600 milhões de reais. Então, valor presente da perpetuidade, valor presente dos fluxos de caixa estimados no período previsível, ou valor operacional da empresa, 3 bilhões 362 milhões de reais. Somo com o meu disponível atual, diminuo das minhas dívidas financeiras atuais, então, o de mercado final, 3 bilhões 123 milhões de reais. Maravilha aí, gente, beleza? Então, considerações finais, né? Então, independentemente do viés e do modelo de avaliação utilizado, a fidedignidade de um laudo de valuation será consequência da quantidade e da qualidade das informações geradas e disponibilizadas ao profissional que estiver realizando o trabalho. Sem contabilidade adequada, não há possibilidade de garantir a empreendedores e investidores o valor justo de um negócio. Pense nisso, meus amigos. Contabilidade é a ciência da riqueza. Maravilha aqui? Deixa eu voltar. Beleza? Então, a gente se despede aqui do nosso conteúdo, né? Foi bem objetivo, acelerado, mas eu sou assim mesmo. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Devido ao nosso curto tempo, né, e o assunto ser bem amplo, a gente deu uma acelerada aqui, mas vocês conseguem certamente pausar aí e acompanhar de uma forma tranquila. Maravilha? Então, agradeço mais uma vez, né, ao Servo, né, a todos da BSSP pelo convite, né, de ter participado mais uma vez do Pensar Contábil, o maior congresso online de contabilidade do país, e me sinto muito honrado aí em fazer parte do hall de palestrantes, né? São palestrantes incríveis, né? Então me sinto muito honrado em fazer parte. Então, me sigam nas redes sociais, Anderson Fumax, tá? Contem comigo para avaliação de empresas, né? Para outros assuntos, né? Vamos sempre trocar informações, é sempre muito bem-vindo, né? Compartilhar informações é sempre algo que nos agrega. Beleza, gente? Então, grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo, se vocês quiserem.